amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis, dessa vez dos capítulos 75 ao 78. Começa a guerra entre os 4 reis contra 5. De um lado estão Bera, rei de Sodoma, e mais 4 reis. Eles se insubordinam contra os outros 4 reis por causa do tributo que eles pagavam para o outro, que era de nome Kedorlaomer. Kedorlaomer e mais 3 reis formaram os 4 que guerrearam com eles. Kedorlaomer vence a guerra, embora ele tenha com ele, seja ele mais 3, formando 4 reis, mas eles eram bem mais preparados, bem mais guerreiros. E o rei de Sodoma, com mais 4, que com ele formavam 5 reis, eram os mais frágeis, porque não tinham esse treinamento. E termina que Kedorlaomer vence, e como Ló está nos arredores de Sodoma, ele toma Ló e toda a sua gente, né? Como prisioneiros, está lá no meio de todos os prisioneiros e leva dali, e saqueia a cidade e os bens e mata muita gente. Abraão sabe disso, né, que Ló está no meio dessa guerra e vai com o seu bando e com os seus aliados, que são Manre e os 2 irmãos Escóia, né? Eles têm também um pequeno exército e junta todo mundo, dá 318 homens que vão lutar com esse exército de 4 reis que é enorme. Mas Deus está com eles por causa de Abraão e da vitória, né? E eles trazem de volta Ló, a sua família, os bens das pessoas, os bens dos 5 reis, Sodoma, Gomorra e os outros reis estão com ele, traz todos os bens e as pessoas. E no meio do caminho, quando ele já vem voltando para casa, né? Abraão encontra com Melquisedeque, que é uma figura inusitada que aparece ali e ele não conhecia, mas é uma figura bíblica, né? Uma figura importante da Bíblia, Melquisedeque. Mas antes disso, por outro lado, no meio da guerra, Massá, ele estava como general de Kedorlaomer e ele se bandeia para o lado de Abraão, porque ele já ama o Deus de Abraão e tem um respeito e um amor enorme por Abraão. E ele, dentro da gente de Abraão, tinha Tauro, que é o rival dele pelo amor da esposa de Tauro, que é Amália, que Massá gostava dela antes dela casar com ele, antes dela até conhecê-lo, né? E realmente Tauro quer aproveitar a guerra para matá-lo e termina que ele livra ele, tanto Massá livra Tauro, como Tauro livra Massá, porque vê que ele já está bandeado para o lado deles. E termina que Massá foi ferido, mas Tauro foi atingido de uma forma que venha morrer, né? Então, eles voltam, né, ilesos praticamente, só não por causa da morte de Tauro e por causa de Massá ferido. E termina a novela com a perspectiva de todos voltarem, né, ilesos assim, só não esses 2. Mas é interessante a gente ver nos capítulos de hoje, né, nesses últimos capítulos, quem era Melquisedeque, né? A Bíblia diz lá em Gênesis 14, 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então, isso é muito interessante, essa figura aparecer no meio dessa guerra,
desse final de guerra, né, onde Abraão foi vencedor, a Bíblia também lá em Gênesis diz que ele é rei de Salém, né? Provavelmente Salém é depois chamado Jerusalém, e ele ministrou, nós podemos dizer que a primeira Santa Ceia, né? A primeira comunhão, que ele ministrou o pão e o vinho para Abraão, né? Já é um sinal do que ia acontecer no futuro, o próprio Jesus ministrando o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue. É interessante saber que lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, diz assim, 7 de 1 a 3, diz assim, olha que interessante. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e que é primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, olha que interessante, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Onde a gente conclui que ele não era uma figura humana comum, ele era vindo do céu. E que coisa linda! Pode ser que seja o próprio Jesus antes de encarnado, que a gente chama de teofonia. Teofonias são as aparições de Jesus no Velho Testamento, né? Com outro tipo de corpo, né? Outro tipo de aparição. É interessante. Então, o que a gente pode tirar é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E está escrito aqui que ele permanece sacerdote para sempre. Então, quem é que permanece sacerdote para sempre? É o próprio Jesus. Ele que se fez homem pagou um preço por nós. Ele fez o sacerdócio santo por nós. Pagou com seu sangue, pagou com o seu corpo para nos resgatar do inimigo. Assim como Abraão, que resgatou Ló e toda aquela turma, Jesus veio para resgatar todo aquele que quer, todo aquele que crê, todo aquele que busca. Ele está sempre pronto a salvar. Ele é o próprio Deus que se fez homem e pagou um preço por você e por mim, para nos dar vida e vida com abundância. Que Deus abençoe cada um.